Sejam todos bem-vindos ao programa Business Talks. Nós já estamos na quarta edição e a nossa convidada especial de hoje é a professora Luana Romero. Ela já tem mais de 10 anos de carreira nessa área, tem muito para contribuir, principalmente em se tratando de compliance, em se tratando de eixo multidisciplinar, porque é assim que nós conquistamos inclusive o nosso legado, né, nas organizações. Então, hoje, o nosso histórico, a nossa história, é para contar um pouco como as meninas interagem em relação a compliance e a importância do compliance nas empresas para fortalecer o nosso segmento e o nosso setor jurídico. Vou contar um pouquinho da sua história, professora Luana. Olha, mais de 10 anos como conferencista, e a professora Luana, ela transita em vários países, eu recomendo muito vocês acompanharem o perfil da professora Luana, principalmente no LinkedIn. Ela é consultora internacional em compliance, prevenção à lavagem de ativos. Nós temos também a fase regulatória, que é muito grande quando a gente fala de legislação, dos ativos digitais, extremamente moderno e essencial, das investigações de fraude, inclusive dentro desse ambiente corporativo. Então, eu já estendo o tapete vermelho na nossa plateia virtual para receber uma amiga irmã que eu amo muito, a professora Luana Romero. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rose. Que alegria te encontrar novamente, a minha musa inspiradora da integridade aqui no Brasil. Para mim é uma honra estar aqui com vocês no Business Talks. Bom, representar a mulher profissional de compliance junto com essa grande mulher profissional de compliance do direito é uma honra, estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre a jornada, sobre quais são os retos, os desafios, as oportunidades e quais são as nossas, o que a gente sonha. De onde vem a nossa essência? Qual é a nossa essência para essa integridade que a gente tanto fala, para essa luta diária que a gente tem para poder fazer o melhor sempre? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite tão especial. E é recíproco. E quando nós buscamos essa integridade, é interessante que no direito empresarial nós temos uma fase histórica que trata muito a versão do homem probo, é aquele homem que vai honrar a palavra dele, a importância dos princípios que nós temos, e aquela época, o fio do bigode era tão importante que nem precisava ali dos instrumentos estarem escritos. Ele deu a palavra, ele fazia cumprir. O que se perdeu de lá para cá? Nós temos realmente um desafio muito grande se tratando de economia. Você tem uma experiência de outros países, mas a carga ainda é tributária para aquele que está empreendendo ainda é um desafio muito grande, mas eu vejo que um empreendedor, um empresário, esse sócio da sociedade empresária, ele leva um legado. E assim como eu sinto quando a minha mãezinha falava, minha filha, você tem que honrar o seu nome. Honrar o nosso nome é o que a gente faz quando ninguém está vendo, ou quando alguém está com o microfone na mão, igual nós estamos agora, né? Várias pessoas vão acompanhar essa live. Nós conseguimos ter a mesma postura, com a leveza, com a ética e com os nossos princípios. Eu levo muito isso no meu caminhar. Então, professora Luana, eu queria ouvir um pouco da sua motivação, inclusive se tratando de Latam, né? Conta para a gente um pouco como que foi essa trajetória e o que que te inspirou na área de compliance. Eu acho que vem desde a raiz, desde a essência, não? Eu venho de uma família portuguesa brasileira e espanhola e fui criada com a minha família espanhola. Então, o espanhol é o meu primeiro idioma. Eu fui criada numa colônia espanhola, junto da cultura espanhola, então isso para mim é muito forte, la habla hispana. E sempre fui apaixonada por questões da integridade, mas eu era pequena, não entendia nada disso, e o meu maior exemplo de integridade era o meu pai. Foi militar, era um alfaiate muito conhecido, o senhor Orlando Alfaiate. Eu aprendi muito com ele. Tanto a questão de idiomas, geografia, geopolítica. Bom, aos 8 anos eu estava sendo alfabetizada em português, porque fui alfabetizada em espanhol em primeiro, depois tive que estudar 2 anos de intensivo em português para poder acompanhar as crianças na escola aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, meu pai me passava muitas lições sobre o que passava no mundo. Por exemplo, 1995, a guerra na Bósnia.
Bósnia e Herzegovina, o que estava acontecendo no leste europeu, tudo aquilo, são recortes, flashes que eu tenho do que eu já estudava naquela época para entender as dores do mundo. Meu pai, ele me preparou desde muito cedo para a vida, não? E eu sinto assim muito orgulho disso. E foi o meu maior exemplo de integridade. E eu levo isso para todo sempre, de aprender o que é correto e aprender a fazer a coisa certa a todo instante, sem que outra pessoa necessite observar, supervisionar. E isso é a essência do compliance. Então, era algo que estava por vir, talvez um propósito de vida. E eu tenho uma frase, Rose, que eu levo para todo sempre. É uma frase que saiu da minha essência, do meu coração, quando eu fiz a minha primeira palestra, meu primeiro webinar, que foi no Peru. Na realidade, eu comecei essa questão da carreira Latam por alguns países, fui para o Peru para depois voltar para o Brasil e ganhar o espaço para seguir adiante. É uma frase que se diz Iniciou em assim: grande estilo, inclusive. é verdade. Atuar com integridade é mais do que uma atividade profissional, é um propósito de vida. Eu levo isso como um propósito porque muitas vezes dói. Dói para poder fazer a coisa correta, às vezes a gente sente a dor, a injustiça, a perseguição. Já fiz tantas investigações, eu acho que alguns dos meus troféus são algumas ameaças. Então, assim, investigação de crime financeiro, criptoativo, lava-jato, algumas fases, últimas fases. Então, são questões assim que a gente vai amadurecendo, tanto no campo profissional como no campo pessoal. E hoje em dia eu tenho como grandes recuerdos, né? Grandes recordações. E essa essência da integridade vem desde os princípios mais simples da minha família e de seguir adiante. E aí você disse essa questão de Latam. Por que Latam? Bom, eu já acompanhava os diálogos aqui em casa, né, o pessoal falando em espanhol, e sempre tive um contato muito grande com o público Latam, público da habla hispana, Espanha, outros países. E quando eu comecei a atuar, eu primeiro me formei em logística, fui atuar com desembaraço aduaneiro, apaixonada por questões de fraude, e aí eu pensei assim, eu vou estudar contábeis porque eu quero ser auditora da parte aduana. Mas antes disso, eu já atuava com financeiro. Então, vem desde sempre a atuação no financeiro, na gestão do negócio familiar. Meu pai tinha uma alfaiataria, então, desde muito pequena, eu já gerenciava aquilo, né, o negócio da família, é, desde os 13 anos, na realidade. Então, assim, quando ele se foi, a gente seguiu o legado. E aí, aquela essência do contador, não? Dei baixa na empresa, abri a empresa para minha mãe, porque tem que estar tudo correto, na parte tributária, tudo certinho. E aí seguimos novamente com a postura familiar que temos até hoje, e alguma coisa gritava no meu coração, latia no meu coração. Luana, você tem que voar, você tem que seguir, você tem que conhecer novos ares. E sempre perseguindo essa questão da integridade, da investigação. Atuei muito com investigações de fraude corporativo, atuando dentro do desembaraço aduaneiro. Foi onde eu conheci a parte tributária e aí fui cursar contábeis. Em primeiro era para ser auditora aduaneira. Depois eu pensei, não. Eu estou visualizando aqui um gap maior bem nessa parte tributária, então eu quero me tornar uma especialista tributária. Me tornei uma especialista tributária de indiretos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, e assim fui seguindo o caminho, mas com aquela paixão por fazer uma investigação de fraude corporativa. E chegou um momento, em 2015, eu atuava com chineses, atuei em uma multinacional chinesa. Na verdade, desde o primeiro emprego, atuei com um grupo japonês, depois com chineses, e por aí foi, né? Da Ásia, da Europa e Latinoamérica, desde sempre tendo esse intercâmbio com as culturas diferentes. E chegou um momento onde eu fui convidada para assumir uma autarquia de habitação de interesse social que tinha sofrido um desvio de milhões na minha cidade natal. O então prefeito me convidou, já conhecia meu trabalho. Para mim, assim, na primeiro convite, eu fiquei com medo. Eu falei, não, isso não é para mim. Não. Depois, no terceiro convite, eu pensei, falei, peraí, interessante isso. Tem algo para colocar ali para funcionar, para arrumar. Então, eu vou com a minha cabeça de consultor. Eu aceitei e eu acho que foi o meu primeiro grande desafio. Eu implementei as normas contábeis internacionais nesse município um ano antes da obrigatoriedade. Eu implementei em 2018.
passou a ser obrigatória a partir de 2019. A gente fez a CPI dessa autarquia. Depois desse projeto, eu fui atuar na diretoria de transparência do município, onde a gente se tornou a quinta melhor transparência municipal em 2018, de acordo com o TCU. Foi assim uma grande honra e eu não imaginava que a gente teria esse tipo de avaliação, porque eu só pensava em deixar a casa em dia, transparência e assim. Vivia dentro do Tribunal de Contas de São Paulo, do Estado, fazendo intercâmbio, levando as equipes do município para capacitar também, questão de pregão eletrônico, lei de licitação, tudo que a gente tinha que arrumar para trazer integridade, a transparência para o município, a gente realizou. E eu, assim, eu posso dizer que eu aprendi muito mais do que eu me doei para eles. Eu aprendi a reconhecer aqueles profissionais que estão há tantos anos trabalhando para um governo. Eu aprendi muito sobre questões humanas, sabe? Com aquele pessoal que eu tenho muito carinho até hoje. E depois disso, segui para Big Four, segui para atuar com o internacional. E aí a gente foi seguindo até os dias de hoje, aí onde eu lanço Luana Romero GRC Internacional. Linda trajetória e inspiradora, inclusive para os jovens acadêmicos que estão acompanhando a nossa transmissão, eles terão a oportunidade ainda de verificar outras janelas, não só da área jurídica, mas do eixo multidisciplinar que você escolheu, que é possível, né, com uma formação igual você tem, que ela conversa diretamente com o direito tributário, que é uma área extremamente espinhosa da área jurídica, e você tendo essa formação diferenciada, singular, você se destacou no mercado, né? Eu vejo ainda muitos desafios quando nós tratamos de compliance para os empresários. E eu concordo com você quando você ressaltou que não é um caminho fácil, ao contrário, é o caminho mais difícil, né? Quando você escolhe por esse caminho da integridade, você é um líder pelo exemplo, não é? Você se mostra pelas suas ações, através dos nossos pareceres, do consultivo. Então, não tem como desassociar, por exemplo, a presença da professora Luana Romero com o que ela faz, não é? O propósito de vida automaticamente gerou esse resultado. Eu me vejo muito assim na carreira empresarial. E dos desafios, eu quero ouvir também quais foram os seus desafios, mas dos desafios que eu encontrei ao longo do caminho, como se essa estrutura de ter lucro no resultado final, porque se for uma fundação, um instituto, é sem fins lucrativos, né? Mas é legítimo quando nós falamos que um CNPJ, ele busca o lucro, ele busca o resultado ali no final, mas não esse formato muito agressivo, sabe? A qualquer preço ele vai conseguir chegar lá. E das pessoas que me procuram, principalmente dessa área empresarial, dos empresários, eu vou atuar naquele caso em que eu acredito. E olha que desde o início da minha carreira lá atrás, quando a gente fica contando as moedinhas ali para pagar os boletos no final do mês, né? Eu falava, será que isso vai ser realmente possível? A gente vai ganhar esse mercado? Nós, como meninas, sabe? Vai ganhar esse mercado? Eu sou de uma geração, por exemplo, da área empresarial, que praticamente não tinha uma outra menina para me inspirar, não é? A gente contava nos dedos e não dava 5 meninas. Hoje nós temos várias meninas ali que inspiram, mas quando chegava um case, por exemplo, na minha mesa, um caso concreto, que feria os meus princípios, por motivo de foro íntimo, eu me negava. E eu conversava com aquele lá de cima, que o nosso pai maior, que eu sempre agi muito firme pela fé, para não me faltar nada. E nunca me faltou. Então, quando eu olho hoje meu portfólio dos meus protegidos, que eu chamo, que são os meus clientes, né, principalmente na consultoria, eles estão espalhados em qualquer lugar do Brasil. E eles que me procuram, não é? Então chega esse momento de consolidação, porque a gente tem essa via atrativa de querer ajudar o outro de alguma forma, mas ao mesmo tempo alguém que se identifica com você, porque não dá para fazer compliance às avessas, não é? Assim, olha, professora Luana, nós temos um compliance aqui, mas nós vamos ter que fazer esse compliance de uma forma com desvio de conduta. Isso nem passa pela nossa cabeça, faz sentido?
Faz total sentido, Rose. A gente segue nosso propósito. Dinheiro é importante, dinheiro é maravilhoso, dinheiro é fundamental. Assim como eu sempre costumo dizer, eu adoro dinheiro, mas aquele dinheiro verdadeiro, não o dinheiro lavado, provindo de um delito Isso. que seja de uma economia ilícita, não? Eu concordo plenamente contigo essa questão da gente seguir o nosso propósito. Eu venho de uma origem muito humilde também e mais um desafio. Eu não sou advogada e nessa nossa área do compliance, bom, tradicionalmente os advogados que atuam na área por terem a proximidade com as leis, com tudo isso, e eu venho de um caminho diferente. Eu sou uma contadora especializada em finanças, auditoria e por aí vai das especializações, mas eu sempre fui apaixonada pela área jurídica. Eu respeito muito e sempre atuei com os advogados. Então, vem dessa questão dessa paixão do tributário, que foi desabrochando cada vez mais para estudar, para entender fraude corporativo, para estudar compliance, quando surgiu o compliance internacional, que para mim aquilo era muito longe da minha realidade, mas eu tinha como um propósito, eu quero atuar com esse negócio, com esse tal desse compliance. E aí, a vida foi me levando de tal forma, bom, compartilhando contigo, em 2015, eu atuei num grupo chinês, eu atuava com Tex, e eu lancei uma revista online, Tex News by Lu Romero. Opa! Lancei essa revista no LinkedIn, em algumas plataformas da época, e assim, fui ficando conhecida, fui atualizando e cada vez mais seguindo. E aí, quando eu entrei em compliance efetivamente, não deu mais para seguir com a revista. Eu tentei até migrar a revista para o compliance, mas eu já entrei diretamente nas investigações. Depois veio a Lava Jato, que eu costumo dizer que foi a escola de vida para nós aqui no Brasil, para difundir a cultura da integridade, né? Eu costumo dizer nas aulas, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Aprendemos muito pela dor, mas pensando bem, olhando de fora para dentro, quando eu estou no exterior, é, as pessoas reconhecem muito a força do nosso trabalho, a maturidade, a madurez do compliance brasileiro. Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala de 10 pilares de compliance. Em alguns países eu não posso falar isso. Eu posso falar de 7, 8 pilares. Não porque eles são machistas, e sim porque a cultura é diferente. E acredito ainda nessa questão de atuar com a integridade para o exterior, que eu atuo tanto com a questão de prevenção à lavagem de dinheiro, regulação, criptoativos, GRC tradicional também para empresas, governo. Eu acredito muito que a gente tem que entender até onde vai o nosso limite. Eu tenho que entender até onde eu posso chegar e não ultrapassar aquela cultura, aquele comportamento, aquela forma de ser, porque cada povo, cada cultura tem uma forma diferente. Eu sou apaixonada por essa questão, essa multiculturalidade, tudo isso, né? Já vem da minha raiz de não ser uma advogada e sim uma contadora, então costumo dizer também que nas minhas equipes sempre gostei de trabalhar com equipe multidisciplinar, porque a gente consegue agregar a riqueza de cada um, o conhecimento, a cultura, o comportamento, e eu acho que é isso. Compliance, integridade, para mim, é o todo, é a realização, é atuar com algo que eu acredito, e as palavras são bonitas, mas a gente tem muitos desafios. Eu tenho desafio por ser uma mulher jovem, já estar nessa área já há um bom tempo, e até hoje eu tenho, hoje em dia não tanto, mas até alguns 2 anos atrás eu tinha muito desafio, era muito avaliada, não. Eu tinha muitas provas, provas a mais do que o normal. Das pessoas me avaliando para ver até onde ia o meu conhecimento, ou será que ela tem condições de liderar esse projeto? Será que ela tem condições? Já ouvi muito, mas ela tem uma cara de ser tão novinha, não vai dar conta. Já escutei muito disso, vi muito disso, e hoje em dia eu vejo assim, uau, passou. Que bom que ainda está tudo certinho aqui, né? A gente está seguindo jovem ainda, e fico feliz com tudo isso, fico feliz com cada cicatriz. Cada cicatriz que me faz ser uma pessoa melhor a cada dia. Os desafios são grandes, desafios culturais, e eu sou apaixonada por isso, por desbravar novos mundos, novos países, novas culturas, levar a nossa cultura da integridade para fora, trazer para cá também algumas iniciativas onde o pessoal do exterior me busca para implementar aqui no Brasil também. Então, eu acredito que é isso, é seguir o nosso caminho da integridade feliz e aberto para o melhor, não? É,
Bom, tem um país que eu sou muito apaixonada, que chama Costa Rica. Costa Rica, Panamá, Centro-América. E lá eles falam, né? La pura vida, la buena vibra. Então, é a gente seguir com essa buena vibra para todo sempre. Amei, amei. Passou tão rápido que eu nem percebi. Nós terminamos assim, em grande estilo o nosso podcast. Nós vamos ainda ter uma imersão rápida no Instagram, mas qual que é aquele despertar assim na frase que você poderia deixar de legado para os nossos telespectadores? Não tenha medo dos seus sonhos. Não tenha medo de quem você quer ser. Acredite no seu potencial. A gente é capaz de tudo. Mas vamos canalizar a cultura, vamos canalizar a buena vibra, não? La buena vibra, canalizar o que a gente tem de melhor para nos desenvolver como pessoa, como profissional. E eu termino. Atuar com integridade vai muito além de questões profissionais. Eu acredito que para que você consiga efetivamente atuar com a integridade, a sua essência há de ser íntegra. Então, é um propósito de vida, é essa paixão, é esse amor, não? Que eu levo, que você leva, que nós levamos para todas as nossas ações, sejam questões pessoais, questões profissionais, eu acredito que é isso, e é isso que nos liga, não? Eu conhecia a Rose, já conhecia de redes sociais, já conhecia de alguns eventos, e quando eu tive a oportunidade de conhecê-la em pessoa, foi assim maravilhoso. Parecia que já nos conhecíamos há muitos anos, essa essência, essa coisa boa, não, La Buena Vibra. E fico muito feliz de estar contigo aqui novamente e espero que a gente consiga se reencontrar pessoalmente mais vezes. Estou muito feliz com esse convite. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi lindo, maravilhoso. Estou muito emocionada. Muito obrigada.